Muito feliz porque hoje nós também estamos começando uma nova série, A Fé do Princípio. O intuito dessa série nesse mês é de falar a respeito da fé de acordo com a vida de 4 dos homens de Deus lá de Gênesis. Então, nós escolhemos dentre os muitos homens de Deus, muitos homens da fé do livro de Gênesis, do princípio, para falarmos um pouquinho a respeito da vida deles e sermos encorajados pela vida deles, a caminhada, a jornada de fé. Então, hoje, começando essa jornada, essa série, eu quero falar a respeito de Noé. Começando com Noé. Deus é bom, feche seus olhos. Deus nos dê graça nessa noite. Nos dê graça nessa jornada, nessa estação que nós estamos vivendo. Porque nós precisamos de Ti. Até mesmo para compreender as Escrituras, nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti para viver segundo a Sua palavra. Precisamos de Ti para caminharmos em fé. Precisamos em Ti para reconhecer os nossos erros. Precisamos do Teu Espírito para nos encorajar, nos fortalecer, nos direcionar, nos corrigir. Todas as vezes, Senhor, que nós cairmos, todas as vezes que nós nos desesperarmos, todas as vezes que nós fraquejarmos, nós precisamos de Ti até mesmo para saber que não estamos na condição que deveríamos estar. Então, nesse mês eu peço, Pai, nos encoraje, nos deixe ver as áreas das nossas vidas que precisam ser ajustadas. Ajude-nos, Pai, a nos consolar no Seu amor e recebermos o fortalecimento e a graça do Teu Espírito para caminharmos uma caminhada de fé, uma fé real, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Ué, não é Gênesis? Bugou, né? Abra em Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Essa parte de Hebreus, o autor está encorajando a igreja, falando a respeito de homens de Deus que não vacilaram ou que não abandonaram a caminhada de acordo com aquilo que Deus falou para eles, por medo, por inconstância, por perseguições, por abalos, por qualquer outra circunstância, mas se mantiveram firmes, porque eles tinham fé, ok? Então a fé que o escritor de Hebreus fala é a respeito de uma certeza de que aquilo que Deus falou é real e de que Deus que falou é fiel para cumprir aquilo que Ele disse que Ele faria. Então aqueles que acreditam muitas vezes e até falam da fé como se a fé fosse cega, como se a fé fosse irracional, eles não compreendem a base da fé. Gente, se tiver muito barulho lá fora, vocês avisam ou puxam mais aí o vidro, tá? Mas a fé, ela não é um sentimento de caminhar sem ver, sem saber o rumo, ou acreditar nas coisas que não fazem sentido. A fé, ela é baseada em um Deus que fala e que é fiel para conduzir e cumprir aquilo que Ele fala. Então, quando o escritor de Hebreus nos conduz na caminhada, no entendimento a respeito da fé, por exemplo, quando ele fala a respeito de Abraão, que Abraão creu e isso foi creditado a ele como justiça, do que é que ele está falando? Dessa fé, desse creu. Ele está justamente dizendo que Abraão ouviu Deus. Deus disse, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então a base de Abraão sair da sua terra, do meio da sua parentela, não era uma loucura de Abraão, sai, alguém virou para Abraão e falou assim, Abraão, só crê, vai, não questiona não, vai embora. Né? E Abraão saiu, nossa, um pastor lá em Ur dos Caldeus me disse para sair andando, e eu estou andando agora, baseado, firmado na palavra do pastor. Não, a fé de Abraão estava baseada de que aquele Deus que falou com ele lá em Ur dos Caldeus, lá em Harã, era o Deus verdadeiro,
que estava falando a verdade e que era fiel e poderoso para cumprir aquilo que ele estava falando. Então o escritor de Hebreus vai falar a respeito de fé dessa maneira, como uma fé, não como uma fé sem sentido, mas uma fé cujos homens de Deus se apegaram porque eles entenderam em quem eles estavam crendo. Não era simplesmente crer na fé, porque fé por fé não te leva a nada, mas fé em Deus te leva a Deus, ok? Tem muita gente nos nossos dias que se orgulha da sua fé, se orgulha de ser uma pessoa de fé, mas muitos deles não têm uma base de entendimento em que ou em quem creem, ou por que creem. Então, ser uma pessoa de fé, muitas vezes significa cumprir listas de afazeres religiosos, ir na igreja, pagar promessas, jejuar, acordar de madrugada para fazer devocional, como se essas coisas em si fossem coisas que te categorizam como uma pessoa de fé. No caso de Hebreus, ele vai falar a respeito desses homens como homens que ouviram de Deus e saíram de acordo debaixo dessa palavra de Deus, independente de quem quisesse acreditar ou do que estivesse acontecendo ao seu redor. Que loucura isso, né? Então imagina que nós não podemos hoje dizer que você é uma pessoa de fé, porque você ainda está numa jornada, você ainda está na caminhada. O que realmente vai dizer se você é ou não uma pessoa de fé é se você chegou no seu destino ou se você chegou a Deus sem ter abandonado a palavra que te tirou de onde você estava. É como se você clicasse lá no GPS e você, no caminho, você não pode dizer que você é uma pessoa de destino, porque você ainda está na rota, você ainda está na jornada. A única coisa que pode te dizer, você é um homem de fé, que você saiu da sua casa acreditando fielmente que o quê? Que o GPS te levaria exatamente aonde você deveria ir. Ok? Isso é fé. A fé é Deus traçar um destino e te dizer, isso vai acontecer. Essa é a verdade a respeito da existência, a respeito de você, e você largar tudo e falar, cara, eu creio que Deus é verdadeiro, que a sua palavra é verdade e Ele é fiel para me levar onde Ele me disse que vai me levar. Isso é fé. Vamos ler Hebreus 11, versículo 7. Pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família, quando advertido sobre coisas que ainda não se viam. Por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Caramba, é pesado isso que o escritor está dizendo a respeito de Noé. Presta atenção, Noé temente a Deus e por meio da fé ele condenou o mundo. Noé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça por meio da fé. É pesado Hebreus, o autor de Hebreus dizer que um homem julgou ou condenou o mundo. A história de Noé e como ele sobreviveu ao pior momento, ao pior fato, ao pior catástrofe de toda a história da humanidade, começou com o fato de Deus ter encontrado Noé e Noé ter crido. Se nós olharmos agora, se você quiser ir comigo lá para Gênesis. Ô, Lucas, faz favor para mim. Pega na minha mochila a minha Bíblia, por favor. Por mais que eu tenha os versículos aqui na minha anotação, minha Bíblia é tão cheia de rabisco que é tão gostoso olhar para ela enquanto eu falo sobre isso. Obrigado. Então, quando nós falamos a respeito da jornada e da história de Noé, nós começamos com ele crendo. Mas a história de Noé em si não começa com ele crendo. Começa com Deus apontando um homem na história. Acontece com Deus olhando para a história e procurando alguém que pudesse crer na sua palavra. O que acontece
Se você seguir a história de Gênesis, Gênesis 1, 2, 3, ó, a partir do capítulo 3, a partir do pecado de Adão, até o 5, você vai ver que os homens começaram a se corromper. Os frutos do pecado começaram a cada vez mais se tornar evidente. Os homens pararam de olhar para Deus e começaram a olhar para si mesmo, construindo para si deuses de prazer, construindo para si multidões e multidões de pecados que estavam corrompendo toda a terra, corrompendo a si, corrompendo uns aos outros e corrompendo a terra. Então Deus, que criou o homem à sua imagem e semelhança, tendo lançado o homem para fora de sua presença, o homem tendo a imagem de Deus, a imago Dei distorcida por causa do pecado, Deus começa a olhar e observar que o homem que ele havia criado para a sua própria glória já não dava fruto disso mais. Não havia ninguém na terra que estava desejoso ou buscando se satisfazer no Senhor. Não havia ninguém que estava buscando fazer a vontade de Deus, a não ser uma linhagem, uma simples família que vinha desde lá de Sete, Enos, e até chegar em Enoque, Matusalém e Lameque, onde nós paramos agora, Gênesis 5, versículo 28. Lameque, que é filho de Matusalém, lembra aquele velhinho, o homem que viveu por mais tempo? Eu amo contar essa história porque isso para mim é fascinante. Matusalém, cujo nome quer dizer quando morrer virá. Então, imagina, o cara já tem um nome desse, fica todo mundo pensando, né? Não morre não, por favor. Ou morre logo para a gente ver o que vai vir, né? O que vai acontecer. Porque a expectativa e a espera era de que Deus iria reverter e restaurar a terra que o homem corrompeu no jardim. Então havia uma expectativa, quem é que vai fazer cumprir a palavra de Deus, de esmagar a cabeça da serpente e trazer o homem de volta à presença de Deus? Então, Enoque colocou o nome de Matusalém, aquele que vai restaurar. Aqui, quando ele morrer, virá o consolo, ou virá o juízo, ou sei lá o quê. Matusalém coloca o nome do filho de Lameque, mas agora Lameque, ao ver a sua próxima geração, olha o que ele disse. Lameque, versículo 28, Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé. E ele disse, este nos consolará das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, que provém da terra que o Senhor amaldiçoou. Então, qual era a expectativa aqui? De que talvez a mão do Senhor estivesse sobre este filho, sobre este homem, e este homem nos livrasse da maldição que Deus jogou sobre a terra. Que Deus nos fizesse retornar para a sua presença. Noé quer dizer consolo, conforto, descanso. E então, Lameque diz assim, talvez vai ser essa criança. Imagina isso, colocar uma expectativa desde de bebê. Que seja essa criança que vai nos livrar da destruição do pecado. Mas um peso de uma bênção dessa, né, de nomear o filho com a esperança do destino dela, não vem sem muito trabalho na criação dessa criança também. Né? Eu não sei se vocês já pararam para pensar, né, como é normal a cultura de dar nomes bíblicos a crianças. E isso não é só de crente. Isso não é só de homens e mulheres que acreditam na palavra do Senhor. Não, nome bonito, Daniel, José, sei lá, né, Nabucodonosor, não. Mas nomes bonitos, né, bíblicos, mas sem entendimento algum do significado desses nomes e como isso pode moldar o destino dessas crianças. E aí você vê um moleque lá com o nome Jesus, o moleque tá matando e fazendo as piores coisas. E você fala, cara, alguém segura, algema esse Jesus, por favor, né? Então, não adianta dar um nome a uma criança se não houver um trabalhar
do caráter dessa criança para ela atingir o alvo esperado também. Então, no caso, o que nós vemos é que Lameque, a geração de Lameque, fez um bom trabalho criando Noé com uma expectativa e um temor no seu coração de que ele conhecesse a Deus. Olha que legal. Vamos acompanhar aqui. Versículo 5 do capítulo 6. Esse é o panorama ao redor do mundo. E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram continuamente má. Então, nós não estamos falando sobre um psicólogo ou um antropólogo, alguém que está pesquisando o homem para ver por que o homem está fazendo o que ele está fazendo. Nós estamos falando sobre o Criador do homem que está olhando as atitudes e os frutos dos homens e dizendo: os pensamentos e a imaginação de todos os homens é continuamente má. A ponto de que Deus olhou para o homem e falou: é preciso remover o homem sobre a terra. Não sei se vocês se lembram desse paralelo quando nós vamos para o Novo Testamento e nós falamos a respeito da restauração. Mês passado, ou 2 semanas atrás, eu falando sobre adoção, eu até falei a respeito disso, sobre a terra gemendo, porque ela foi colocada em inutilidade. Ela foi submetida por causa dos homens que estão reinando, regulando sobre ela. Ela está corrompida por causa do pecado, cheio de sangue inocente. E aqui, desde esse momento, nós vemos a terra meio que clamando ao Senhor, Senhor, dizendo assim: o homem é corrupto, nós precisamos purificar a terra. E o que acontece? O Senhor se arrependeu de haver feito o homem na terra e por isso lhe pesou o coração, e disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem quanto o gado e os animais que rastejam, as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Vocês estão bem com essa barulhada mesmo, gente? Tá tudo bem? Tá tranquilo? Nossa, então tá bom. É eu que preciso focar. E disse Deus: destruirei da face, já falei isso, versículo 8. Noé, porém, peraí, olha o que Deus disse: todo homem, a maldade do homem na terra é grande, todo homem, todo pensamento é mau. Preciso destruir todos os homens, remover eles de sobre a terra para que a terra seja purificada. Porém, existe alguém ali no meio que eu não posso tocar nele. Não porque Deus não pode, não é poderoso para isso, mas porque ele é fiel a mim. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Quando nós falamos sobre Noé encontrando graça aos olhos do Senhor, nós precisamos pelo menos imaginar a realidade na qual Noé vivia. Nós não estamos falando aqui sobre Noé achar graça aos olhos do Senhor dentro do jardim do Éden. Nós não estamos falando sobre Noé achar graça aos olhos do Senhor na companhia dos 12 apóstolos. Nós não estamos falando sobre Noé achar graça no meio do sacerdócio levítico. Nós estamos falando sobre Noé achar graça aos olhos do Senhor no meio da geração mais corrupta que já caminhou sobre a terra até hoje. Nós estamos falando sobre um homem que, mesmo rodeado de influencers demoníacos, de novelas demoníacas, vocês entendem, ela não tinha novela, né? De teatrinhos demoníacos, óperas demoníacas, rodeado de uma cultura maligna que buscava todo tipo de distorção moral, sexual, idólatra, que buscava para si os maiores prazeres, ignorando para qual eles foram criados, o motivo pelo qual foram criados. E nós vemos um homem que, mesmo tendo sido criado no meio disso tudo, ouvindo tudo isso, trabalhando no meio de tudo isso, vivendo, vendo
indo e voltando de casa para o trabalho, criando seus filhos, ainda manteve o seu coração fiel, justo, em comunhão com o Deus que ninguém mais ao seu redor parecia conhecer ou temer. Que desculpa nós temos? Que desculpa nós temos de deixar o nosso coração se esfriar por causa do meio em que nós estamos? Ah, porque na faculdade você sabe, é difícil ser crente. Ah, porque no meu trabalho é difícil permanecer fiel. Nossa, você não sabe como é que é difícil não ser corrupto no meio que eu estou. E vamos lembrar de Noé. Isso que nós estamos falando, Noé não tinha nem ouvido a voz do Senhor ainda. Ele só caminhava e vivia pelas histórias que seus pais contavam a respeito de Deus. Nem havia ouvido a voz do Senhor ainda. E já estava declarado, distinguindo ele dos outros homens, dizendo: Noé caminhava com Deus. Você não vê esse Noé caminhava com Deus como se Noé conversava com Deus o tempo todo, antes de Deus falar o que ele vai falar. Mas você vê que Noé caminhava com Deus até mesmo no sentido de ele não caminhava com os homens. Ele não caminhava como os homens. Ele não caminhava a caminhada dos homens. Ele caminhava a caminhada dos seus antepassados, que falavam a respeito de uma comunhão com Deus, de viver para conhecer a Deus, de encontrar satisfação em Deus. Enquanto os homens buscavam satisfação na deturpação imoral, sexual e idólatra, Noé buscava na sua simplicidade conhecer a Deus e encontrar satisfação e alegria nele. Como será que isso se parecia? O que será que Noé fazia nos seus dias para manter o seu coração fiel enquanto ele saía na rua e havia imoralidade? Ele entrava na casa dos seus amigos e havia idolatria. Conversava com seus parentes e os seus parentes falavam obscenidades e absurdos contra Deus. Mas Noé saía dali e o seu coração ainda permanecia como um homem que caminhava com Deus. Cara, que peso é isso? Porque o outro homem que caminhava com Deus além de Adão era o bisavô de Noé, Enoque, que caminhou com Deus até o ponto que Deus falou: eu te amo, vem para cá. Você é tão bonitinho, eu quero você para mim. E Enoque já não estava mais entre os homens porque Deus o tomou para si. E agora nós vemos que Noé, mais uma vez, um homem no meio de uma geração corrupta, caminhando com Deus, cultivando o seu coração uma paixão, mesmo sem saber por quê ou para onde ele estava indo, como no sentido de agora a direção que Deus vai dar para ele. E aí no versículo 9 ainda diz assim: estas são as gerações de Noé. Ele era um homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Eu gosto de pensar a respeito dessa questão de Noé era um homem justo e íntegro em todas as suas gerações, porque se você notar, nesse mesmo capítulo, vai falar a respeito de uma multiplicação da maldade entre os filhos de Deus e os filhos dos homens, e uma impureza de DNA e de gerações. E aqui a declaração é de que Noé não era apenas um homem justo, mas ele era íntegro e puro em suas gerações. Quer dizer, tanto ele quanto os seus filhos não haviam corrompido os seus valores com os outros povos ou os outros deuses. Ele havia segurado a mão dos seus filhos para que eles não pecassem contra o Senhor nisso. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Olha o versículo 11. Ele achou graça aos olhos do Senhor, mas a terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E Deus viu a terra. Ele primeiro, lá no versículo 5, vai falar a respeito do homem. Agora aqui está falando a respeito da terra. Deus viu a terra e a terra estava corrompida
Por quê? Porque a humanidade toda havia corrompido a sua conduta sobre a terra. Então o homem que havia se corrompido, agora estava corrompendo a terra onde ele vivia. Versículos antes você vai ver o homem falando, qual que é o nome dele mesmo? Assim, Tubal-Caim, falando, Caim matou alguém e Deus julgou ele. Vocês vão ver, o bagulho vai ficar louco aqui, porque eu também vou matar, e matei 3 homens, e agora eu vou ser o piorzão de todos aqui também. Já não havia mais temor de que Deus iria trazer julgamento sobre eles. O legal, o doido a respeito disso é de que, no ponto de vista dos homens, Deus não está nos vendo. Nós podemos fazer o que nós quisermos, vivermos da maneira que quisermos. Presta atenção. Agora, lá em Tiago, quando fala a respeito disso, ele vai falar sobre esse mesmo momento que Deus não está nos vendo, como naquele momento que Deus demonstrou paciência enquanto Noé estava ainda construindo a arca, para derramar o juízo. Então aqui os homens podem viver do jeito que quiser e Deus está aqui. Espera só. Dá mais um tempinho. Vocês vão ver o que vai acontecer quando a minha palavra se cumprir. E então, nós sabemos o que acontece depois disso. Na verdade, deixa eu gastar um tempinho aqui ainda. O Deus que criou o mundo do nada, trazendo a ordem em causa às águas, agora solta sua mão de controle de sobre as águas e permite de novo que o caos das águas volte à terra. Da mesma forma que em Gênesis 1 ele fez separação entre as águas e a terra e trouxe ordem à criação, agora ele fala assim, para purificar a terra novamente, eu preciso trazer o caos novamente. Eu preciso trazer destruição novamente. Eu preciso trazer confusão e morte novamente. Porque é dessa maneira, quando eu solto a minha mão de misericórdia, que eu purifico a terra. Talvez por isso que nós vemos coisas, orações bíblicas do tipo, Deus, no meio do seu julgamento, no meio da sua ira, lembra-te de misericórdia. Deus, quando a sua mão estiver para trazer ira, juízo sobre a terra, os homens aprendem justiça e retidão. Porque enquanto ele está derramando a sua ira para purificar, ele também sempre tem aqueles que ele está demonstrando misericórdia. Nesse caso, nós vemos que Deus permite que as águas tomam a terra para purificar a terra, removendo a iniquidade de sobre a terra. Mas nós vemos da mesma maneira, o Deus que mostra a sua ira para com aqueles que eram pecadores, é o mesmo Deus que demonstra misericórdia e graça para com Noé e sua família. Quanta coisa a gente pode aprender da vida de Noé nessa questão da graça em meio ao juízo. Quando nós pensamos a respeito da cruz de Cristo e nós que éramos como a geração de Noé. Nós éramos os vizinhos de Noé. Nós ouvíamos a pregação de Noé e não dávamos valor nenhum. Nós éramos aqueles que estavam vivendo para seus próprios prazeres. Mas de repente nós ouvimos a mensagem e nosso coração se tornou tenro. E nós fomos atraídos para Deus por uma misericórdia, por uma graça. Nós acreditamos por meio da fé que foi produzida em nós pelo Espírito Santo. E agora nós começamos a caminhar uma caminhada como a de Noé, no meio de uma geração corrupta. A geração olhava para Noé, pensa só, Deus disse para Noé, constrói um barco, porque vai cair água do céu. Hoje é legal, vai cair água do céu, maneiro, vamos tomar chuva. Em Varginha, então, vai chover, oh aleluia, chove Deus, mais. Vai cantar a música, vai chover. Mas segundo Gênesis, ainda não havia chovido sobre a terra. Ainda não havia caído chuva sobre a terra. O que regava a terra era o sereno e a brisa. Agora nós temos um homem dizendo assim, Deus falou comigo para construir um barco de madeira. No meio,
Pensa só, o mar mais próximo dali eram centenas de quilômetros de onde ele estava. Era tipo assim, vou construir um barco, um navio em Varginha. Que doido. Porque vai cair chuva do céu. Aí os vizinhos dele ouvem isso e falam, agora deu. Agora ficou gagá mesmo. Esse aí puxou para Matusalém, tadinho. Já tá lá. Quem assistiu Noé, né? Já tá lá comendo os cogumelo doido já, ó. Pirou o cabeção. As frutinhas venenosas, psicodélicas. Tá vendo coisa, tá ouvindo coisa, tá achando que vai cair água do céu? Segunda Pedro 2:5, que é o versículo que eu falei, diz assim: Deus também não poupou o mundo antigo, embora tenha preservado Noé, pregador de justiça, junto com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. O que Noé era? Pregador de justiça. Do que diz sua versão? Alguma versão diferente? Todo mundo é século 21, né? Pregador de justiça. No meio de um mundo corrupto, no meio de uma geração caída, tão caída a ponto de Deus falar assim, eu vou matar todo mundo porque não sobra ninguém. Nós temos um homem que não somente ouviu de Deus, não somente creu em Deus, mas agora está anunciando as palavras de Deus para que os outros homens se arrependam e venham crer na palavra de Deus como ele creu na palavra de Deus. Vai chover. A ira de Deus vai ser derramada sobre nós. Vai chover. Haverá uma inundação. Arrependam-se dos seus pecados. Entrem na arca para que você e sua família sejam salvos da ira vindoura. Tá maluco? Tá maluco? Tá maluco? O que eles faziam? Casavam-se. Davam-se em casamento, como Mateus 24 vai dizer. Se alegravam, bebiam, festejavam, curtiam a vida. Carnaval todo dia. Até o dia que choveu. Quando a palavra que Deus havia dado a Noé se cumpriu, Noé estava exatamente onde Deus disse para ele que ele precisava estar. Só que talvez você nunca tenha pensado nisso, mas pode ter levado entre 50 a 100 anos para Noé terminar a arca. 50 a 100 anos para Noé construir a arca. Ele não construiu a arca em um ano. Tipo, pá, já veio, comprei na Shopee, veio pronto, só montar. Não! Levaram décadas para ele fazer algo funcional para a palavra que Deus havia dito para ele décadas atrás. Será que você manteria o seu coração vivo, cumprindo o mesmo chamado, enquanto décadas se passaram e você ainda não viu nem mesmo aquilo que você achou que você foi chamado para fazer? Muito menos aquilo que Deus disse que iria acontecer? Estão me ouvindo? Para pensar. Às vezes a gente ouve uma direção da parte do Senhor. Acreditar nela a gente já acha difícil. Fazer o que Deus nos chamou a fazer é mais difícil ainda. Agora, e quando a gente está fazendo o que Deus nos chamou porque a gente creu na palavra dele, mas já se passaram décadas e a gente ainda não viu o que Deus disse que iria acontecer? Passaram décadas e nós ainda não sentimos nem cheiro de chuva. E a gente continua construindo um barco. Que sem sentido construir um barco. Quantas vezes Noé ouviu, que desperdício, que loucura. Noé, você acha mesmo que essa chuva que você está pregando há décadas vai vir? Você acha mesmo que esse Jesus que você está dizendo que vai voltar mesmo? Que essa ira vindoura vai mesmo ser derramada sobre os homens? Você acha mesmo que vai acontecer esse negócio aí de
arrebatamento, tribulação, essas coisas todas aí? Você acha? E décadas passam e Noé ganha um apelido de pregador de justiça. Mais de 1000 anos se passaram e ainda era lembrado o homem que manteve a palavra de Deus em seus lábios enquanto ninguém mais manteve. O único homem que creu que o juízo viria, pregou que o juízo viria, mas não somente creu e falou que o juízo viria, mas tomou a ação de se preparar para o juízo de Deus. Às vezes a gente é assim, a gente ouve a palavra de Deus, a gente crê na palavra de Deus, a gente ama a palavra de Deus, mas nós ainda estamos esperando Deus mudar alguma coisa na nossa situação, porque a gente não quer mudar a nossa realidade. A gente quer que Deus nos tire de onde nós estamos. A gente quer que Deus envie um anjo e nos faça fazer o que Ele quer que a gente faça. A gente já sabe o que tem para fazer. A gente já sabe o que precisa obedecer. Mas a gente espera que Deus faça isso pela gente. Claro que a gente precisa da capacitação do Espírito Santo, a força do Espírito Santo. Mas eu não acho que foi o Espírito Santo que construiu aquela arca, não. O que vocês acham? Você acha que foi o Espírito Santo que cortou madeira e pregou prego e ensinou os filhos de Noé a construir a arca? Acho que não foi, não. Eu acho que foram homens que acreditaram e obedeceram. Foram homens que sentiram o temor e o terror da ira que estava pressionando contra eles de que a qualquer momento isso vai acontecer. Quando começou a pingar, somente Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas noras entraram na arca junto com todos os animais que Deus mandou. Animais puros, animais impuros e mais animais puros para sacrifício. Porque eu não sei se você sabe, não foram apenas um par de cada animal. Tinha mais do que um par de cada animal para sacrifício. E aí eles entraram na arca. Olha isso que legal. O dilúvio aconteceu no ano de 1656 da criação. Se você contar a genealogia, a cronologia dos fatos desde Adão, a idade dos homens, você vai ver que o dilúvio caiu, ou veio o dilúvio, no ano de 1656 da criação. Agora, voltando lá no tal de Matusalém. Matusalém também morreu no ano de 1656. Eu amo isso. Isso é muito massa. Quando Matusalém morreu, veio o dilúvio. Nós não sabemos quem veio primeiro, o dilúvio ou a morte de Matusalém. Nós sabemos que os dois não sobreviveram, não passaram para o lado de lá. Mas isso é uma coisa para nós entendermos, que a palavra do Senhor, quando ela é dada, Ele é fiel para cumprir. E quem é que trouxe consolo na terra? O Noezinho, filho de Lameque, que junto com a sua família entrou na arca, um barco estranho, que ninguém nunca tinha visto antes, muito menos no meio da terra, para flutuar quando viesse chuva do céu. Quanto tempo Noé e sua família ficaram na arca, gente? Quanto? Hã? Quanto? 150 dias. Quanto? Dá-lhe uma. Dá-lhe duas. Quem dá mais? Na verdade, eles não ficaram 40 dias e 40 noites, isso foi o tempo de chuva. Eles não ficaram 150 dias, eles ficaram 370 dias dentro da arca, mais de um ano. Por quê? Porque eles entraram na arca, veio a chuva, subiram as águas, a chuva parou e demorou muito tempo ainda até que a água baixasse e eles pudessem sair em terra seca. Então eles entraram, segundo a Bíblia, em 17 do segundo mês do ano de 1656, ou o ano 600 da vida de Noé. Então no ano 600,
Eles entraram e eles saíram no dia 27 do mês 2 do ano 601 da vida de Noé. Mais de um ano depois que eles entraram na arca. Agora, gente, a gente precisa trazer essa realidade para a nossa vida. A gente não vive numa arca literal. Mas a igreja do Senhor, ela é como uma arca. Né? Não é que é cheio de animais, não. Calma. Né? Alguns agem como, mas não é isso que eu quero. Tem pessoas fedidas como, não, mas não é isso. Mas pensa comigo, Noé fazia parte de uma geração corrupta, como nós. Ele foi trago para dentro de uma arca, como nós. Tragos para uma espera, para um tempo onde nós temos que sobreviver entre nós, muitas vezes. Porque toda vez que a gente olha para fora, o que a gente vê? Morte. O que a gente vê? Corrupção. O que a gente vê? É melhor estar aqui dentro, no meio do fedor, no meio da confusão, no meio da bagunça, esperando, do que estar lá fora morto. A realidade de Noé provavelmente era muito pior do que as figurinhas e as historinhas que nós ouvimos. Passaram mais de um ano só com a sua família e centenas de animais, porque a gente não imagina isso, mas eles cagavam e faziam xixi. Eles comiam. A gente assistiu o filme de Noé lá, a gente acha que Noé passou a fumacinha lá, os animais dormiram por um ano. Ah, vai nessa. Vai nessa que eles estavam dormindo na arca. Tava nada. Imagina a barulhada. Imagina o fedor. Quem já morou em casa com mais de 3 gatos? Vocês estão ligados? Vai lá no zoológico. Vai no zoológico, sim. É da sessão do tigre. Ramon ficou escandalizado. Caraca, que tigre fedido. Imagina isso. Você irritado por causa da sua esposa, por causa dos seus filhos, por causa das suas noras, por causa do tigre fedido. Nada, ninguém tomava banho. Mas toda vez que você abria a janelinha, olhava lá para fora e falava, obrigado, Senhor, porque eu estou nessa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me salvou. Pode ser que a nossa condição agora de espera não seja a mais bonita que nós esperávamos que fosse. Pode ser que a realidade da espera, do aguardo de uma nova terra, um novo céu, não seja como a gente imaginava. Nossa, tá lá Noé com o pé para cima, assistindo TV, e nossa, só beleza, só maravilha. Não foi assim, gente. A nossa espera também não é assim. O nosso aguardo não é assim. Nós ouvimos acusação. Que desperdício de vida. Você poderia estar ganhando dinheiro. Você poderia estar ficando rico. Está aí no meio de um bando de religioso, um bando de gente extremista. O povo só quer amar Jesus, só quer amar Deus. Que baboseira é essa? E aí você está no meio da igreja, você olha para o lado, ninguém me entende, ninguém me ama, ninguém me quer. Ai, eu não sei o que fazer. Tudo é difícil. A sua própria vida é difícil, você não sabe lidar com seus próprios BOs, suas próprias dores. A gente tem dor, a gente chora, a gente tem perda, perseguições dentro da igreja. A gente acha que, a salvação está em estar dentro da arca. Não, ainda não. Eu estou salvo porque eu entrei na arca. A espera é difícil. A espera é dolorosa. A gente tem que aprender a lidar com o lixo uns dos outros. E quer saber, não tem para onde ir, não. Vai lá para fora. Vai para o meio da morte. É melhor aprender a lidar com uns com os outros. É melhor aprender a lidar com o lixo dos animais. É melhor a gente aprender a lidar e aprender a ser paciente com o fracasso uns dos outros, com
a fraqueza uns dos outros, com o cara que não vai com a minha cara e eu não vou com o cara de não sei quem, e a gente não sabe perdoar, a gente não sabe dizer que alguém me ofendeu. Tudo isso no aguardo de que Deus disse que nós iríamos para um novo céu e nova terra. Deus disse que iria ser ruim, que Ele iria fazer cumprir a sua palavra um dia. E nós estamos aqui aguardando, como pregadores de justiça. A fé de Noé não era uma fé cega. Ele ouviu, ele agiu e ele esperou. Ele aguardou. Mesmo nos dias dentro da arca. Será que Noé não pensou cá com seus botões? Eu acho que Deus me esqueceu aqui. Nós estamos falando de mais de um ano, gente. Tanto que a Bíblia vai dizer, claro que não é no sentido que a gente está pensando, mas a Bíblia vai dizer, Deus lembrou-se de Noé e parou a chuva. Né? Não é no sentido de ele esqueceu de Noé, mas ele se virou para Noé para fazer parar a chuva. Mas será que esse não era o sentimento de Noé? Eu acho que Deus me trouxe para essa arca para me matar aqui também. Eu acho que Deus me trouxe aqui para me humilhar. Será que Deus se esqueceu de que foi Ele quem me disse para fazer isso? Será que eu não errei? Será que eu tinha que ter construído um motor? Né? Será que eu não estou indo para o lado errado? Será que eu vou parar no meio de um buraco? Imagina se a arca cai no meio do oceano. As águas abaixam e aí ele descobre, as águas nunca se abaixam. Aí ele descobre, ele está lá no meio do Oceano Atlântico com a arca. Né? Prove a Deus que direcionou a arca para ele cair em cima do Monte Ararat. Aleluia! Né? Vocês nunca pensaram nisso também, né? Todo mundo, rapaz, podia ter acontecido isso, né? Pois é, imagina que desespero. Ele passando anos e anos dentro da arca. Quando é que eu vou ver terra seca? Mas assim como Noé, nós também passamos por esses dias difíceis. É uma boa notícia isso, igreja. Não deixa pastores te dizer que a vida cristã é simplesmente sucesso, sucesso, sucesso. Alegria, provisão e muito dinheiro e prosperidade. Você foi feito para ser vencedor. Sim, nós fomos, mas a caminhada para ser mais que vencedor não é uma caminhada só de vitórias. Não é uma caminhada só de sorrisos. Isso é antibíblico, porque você vai ver dos apóstolos até Apocalipse, todos os cristãos passando por choro, passando por perda, passando por sofrimento. Imagina se os apóstolos falassem, imagina João, o último dos apóstolos a morrer, olhando para todos os outros apóstolos mortos, cerrados no meio, queimados, entregues aos leões, crucificado de cabeça para baixo. Os caras punha de cabeça para baixo e cerrava ele no meio, devagarzinho. Porque ele amava Jesus. Imagina João olhando para trás. 70 anos esperando Jesus. Será que ele não esqueceu de mim, não? Será que eu não esqueci ou eu perdi alguma informação aí? Porque está difícil. A espera está complicada. Mas o que faz de João? O que faz dos apóstolos? O que faz de Noé? Um homem segundo o coração de Deus que encontrou graça aos olhos do Senhor? É ter ouvido a voz do Senhor, crido na sua palavra e começado a caminhar sem nunca parar. Nós podemos sim ter essas crises. É normal da vida cristã, gente. É normal. A gente acha que nós vamos ganhar o mundo e a gente descobre que nós fomos chamados para ganhar 3 pessoas. A gente acha que Deus nos levantou para trazer um avivamento nas nações e a gente descobre que Deus nos chamou para amar nossa família. A gente acha que a gente vai curar todo mundo e a gente descobre que a gente nem de onde cura tem, nem consegue orar. Né? A gente acha que nós nunca mais vamos pecar, 3 dias depois a gente está lá, perdoa Jesus. Né? A caminhada é difícil. A caminhada é complicada e muitas vezes nós estamos rodeados de podridão. Mas a gente não pode parar. A gente não pode retroceder.
Não tem essa de abrir a porta da arca e pular. Entrou na arca, navega, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, ó. Vai, Jesus, me leva. Para onde quer que o Senhor vá, eu seguirei. Porque se você abrir a arca, você vai se deparar com uma realidade pior do que aquela de onde você saiu antes. No dia que você decidir, porque pode ser que alguns de nós vá fazer isso. Vai resolver, quer saber, eu não quero mais estar nessa arca chamada Igreja de Cristo. Quando você for lá para fora, você vai se deparar com uma realidade como um cão que vomitou e voltou a comer. Nojento, né? É essa descrição que a Bíblia dá. Como se você fosse um cachorro que fez essa lambança e olhou e falou assim: nossa, na verdade isso é gostoso, e vai lá e come. Isso é podre. Mas sabe qual que é o pior? Quando você chegar lá, você já não é mais aquela que você era antes. E aí as coisas que você gostava de fazer te incomodam. Por quê? Porque você já conheceu a verdade. Você já sabe o que é justiça. Você já sabe o que significa pecado, arrependimento. Você sabe o que significa condenação. Você sabe o que significa a ira de Deus. E pode ser até que você continue fazendo essas coisas, mas você nunca mais vai fazer na inocência que você tinha antes. É melhor ficar na arca. É melhor lidar com seus irmãos. É melhor lidar com a família. É melhor lidar consigo mesmo. A realidade de Noé é tão poderosa que quando Jesus fala a respeito da vinda dele mesmo, do retorno dele, ele usa Noé como exemplo. Ele usa os dias de Noé como exemplo. Ele fala de que, assim como nos dias de Noé, se você quiser abrir, abra em Lucas 17 ao invés de Mateus 24, que é onde a gente geralmente lê. Pedro vai falar, antes de ler Lucas, Pedro vai falar a respeito do dilúvio, que o dilúvio é como um batismo que nos conduz à paz com Deus. Então, o dilúvio de Noé é o que levou a humanidade à paz com Deus. Assim como o batismo é para nós, como essa referência do dilúvio, de paz com Deus. O mesmo batismo de Cristo que condena o mundo e o pecado é o batismo que nos leva a Deus. Assim como a ira de Deus é revelado no dilúvio, também é revelado sua graça e misericórdia. Assim como nós vemos a ira de Deus na cruz de Cristo, nós também vemos a sua graça e sua misericórdia. Da mesma forma que Noé encontrou graça aos olhos de Deus, nós encontramos graça. Nós fomos chamados e salvos por meio da graça. Enquanto nós somos apregoadores da graça e da misericórdia de Deus, nós vemos um mundo esperando e ignorando o fato de que a mão do Senhor está sobre eles, pressionando, e a qualquer momento ele vai liberar a sua ira, enquanto nós estaremos a salvos com ele. Em Lucas 17, versículo 26, Jesus falando a respeito dos últimos dias, antes de Jesus voltar, ele vai falar assim: assim como aconteceu nos dias de Noé, também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Quer dizer, assim como aconteceu, assim como era a geração corrupta antes do dilúvio vir, assim será a geração corrupta antes de Jesus voltar. Então, não espere que o mundo vai melhorar até Jesus voltar. Não espere, não, as coisas estão ficando boas. Não estão, não, vai só piorar. E essa é a boa notícia, que vai piorar. Vai piorar porque Jesus vai voltar quando tiver a pior situação possível. Então deixa o pau quebrar mesmo.
Porque a nossa esperança não está em um mundo melhor, está em um mundo com Cristo. Está em Jesus voltar e estabelecer o seu reino. E Ele restaurar a terra. E Ele submeter todos os inimigos de Deus debaixo dos seus pés. Então ele vai dizer como era nos dias de Noé. Ele vai dizer, eles comiam, eles bebiam, casavam e davam-se em casamento. Estava nem aí com a história de Noé, estava nem aí com a pregação do evangelho, estava nem aí com a ira vindoura de Deus, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O que destruiu a todos? O dilúvio. O dilúvio que era a parte prática da pregação de justiça de Noé. A vinda de Jesus é a parte prática, o cumprimento da nossa pregação de justiça nos nossos dias. Nós fomos chamados a dizer, arrependam-se, porque logo ali está a ira de Deus contra os nossos, os seus e os pecados de toda a humanidade. E essa ira está vindo, e somente aqueles que se arrependerem e se esconderem em Cristo fugirão da ira vindoura. Se eles crerem, todo aquele que crê será salvo. Mas se não crerem, já estão condenados. Quer dizer, eles estão esperando o dilúvio sem boinha, sem salva-vidas. E aí diz assim, versículo 28. E também como aconteceu nos dias de Ló. Eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, do céu choveu fogo e enxofre, destruindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Olha só que legal. Naquele dia, quem estiver no alto da casa, com os seus bens embaixo, não desça para tirá-lo. Da mesma forma, quem estiver no campo, não volte para casa. Lembrai-vos da mulher de Ló, que virou uma estátua de sal quando olhou para trás e sentiu desejo pela sua vida que ficou para trás. Por quê? Porque quem procurar preservar a sua vida, irá perdê-la. E quem a perder, este a preservará. Eu vos digo que naquela noite, 2 estarão numa cama, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres juntas moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Quem já ouviu isso assim em referência com eu ia falar o arrebatamento? Sim, Deixados para Trás. Quem assistiu Deixados para Trás? Quem foi criado com Deixados para Trás e Danone? Né? Toma aí, meu filho, um Deixados para Trás e um Danoninho. Nhacute, para engolir melhor. Todos nós. Aquela ideia de, presta atenção, se você não cuidar, você vai ficar. Por quê? Porque 2 estarão moendo trigo, um será levado. Aleluia. Vai ficar só a roupa. 2 estarão deitados na cama. O anjo dobra a roupa em cima da cama. E aí sumiu. Fiquei para trás. Deixados para trás. É essa a referência dos deixados para trás. Certo? Vocês estão me acompanhando? Aqueles que nunca assistiram Deixados para Trás já entenderam qual é a história. A história de estarem 2. 2 mulheres estarão juntas. Naquela noite 2 estarão na cama. 2 homens estarão no campo. Mas um vai ser levado e o outro deixado. Igreja, não queiram ficar para trás. Queiram ser aqueles que foram levados. Mas qual que é o contexto aqui? Como nos dias de Noé, que entrou na arca e veio o dilúvio e levou a todos. O que levou a galera? A destruição do dilúvio. Espera aí, agora mudou a história. Parece que o jogo virou. Parece que eu não quero mais ser levado. Parece que eu quero ser deixado. Já que o que vai levar não é a salvação, é a destruição.
Mas o que vai causar a destruição agora, nos dias de Jesus? Porque primeiro veio o dilúvio e levou a todos. O que é que vai levar a todos agora? A pergunta no versículo 37. E eles perguntam: onde, Senhor? Quer dizer, para onde eles serão levados? A resposta de Jesus é: onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão também os abutres. Eu achei que era arrebatamento. Achei que a gente devia ser aqueles que foram levados. Jesus está falando, sabe para onde eles foram levados? Os corpos foram ajuntados, levados pela minha vinda, acumulados. Será que é a referência que Apocalipse fala que naquele momento o sangue subiu na altura dos freios dos cavalos? De tanta morte e destruição daqueles que pecaram e permaneceram contra Deus na sua vinda? Porque quem é que manda os anjos para juntar a galera? Deus. Na versão do Mateus 24, vai dizer: estando duas mulheres deixadas. Cadê? Porque estão duas mulheres deixadas. Não é essa versão, não. Era em Lucas mesmo. E aí ele vai falar a respeito, logo depois dele falar isso, de ser levado pelo dilúvio e destruição, ele vai falar: por isso aprendei. Cadê? Parado? Sumiu da minha vista aqui. Por isso ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora que não esperais. A preparação, então, daqueles que querem permanecer firmes no dilúvio que está vindo, é crer exatamente que o dilúvio está vindo e que você só pode estar a salvo e seguro se você acreditar naquele que está vindo para trazer a ira, para trazer o juízo contra vivos e mortos, para trazer a todo homem a sua recompensa. Por causa das suas obras? Não, porque você se escondeu nele. Então estarão dois homens no campo. Um vai ser deixado para trás, para permanecer e reinar com Cristo. Um vai ser deixado para trás, para participar das bodas do Cordeiro, para participar da restauração da terra. Porque não foi exatamente isso que Noé fez? Quando Noé saiu da arca, do meio da destruição, não estava em outro mundo, não estava no céu, não estava em outra realidade. A mesma terra que havia sido destruída pelo juízo de Deus era a mesma terra sobre a qual Noé agora saiu da arca. E o que é que ele fez? A primeira ação de Noé quando saiu da arca? Construiu um altar. Construiu um altar e fez exatamente aquilo para o qual o homem foi criado: servir a Deus, adorar a Deus, ser exemplo de Deus na terra, governando a terra sob um aspecto divino de Deus. Claro que nós sabemos que em Noé isso não aconteceu porque os frutos do pecado passaram para o lado de cá do dilúvio. Mas Jesus, quando diz, será como nos dias de Noé, a promessa é de que não ficará nada. Não ficará, não vai passar para o outro lado o choro, não vai passar para o outro lado o pecado. Todo inimigo de Deus será pisoteado por Jesus. O último inimigo a ser condenado, a ser julgado, será a morte. Até mesmo a morte será lançada num lago de fogo. Para o lado de lá, essas coisas não vão passar, porque o nosso sumo sacerdote é quem vai construir um altar. Porque o nosso sumo sacerdote é quem vai se assentar em um trono. Enquanto nós vamos ver do outro lado, olhar para todo lado igual Noé saindo da arca, lama,
corpos, abutres, destruição, mas esperança de que Ele é fiel para restaurar e cumprir tudo aquilo que Ele nos chamou a viver. Então hoje, enquanto nós ouvimos e começamos essa série, que o Senhor venha nos encorajar a crermos, primeiro, que nós venhamos crer na palavra e na promessa de Deus. Primeira aplicação que eu quero que você leve para casa é aprender com Noé a crer. Não crer sem fundamento, não crer sem saber no que crer, mas crer em Deus, Criador dos céus e da terra, em Sua palavra, que é fiel e verdadeira, em Deus, que é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Crer nisso. Segunda coisa é confiar de que mesmo que ninguém esteja vivendo uma vida de obediência, mesmo que ninguém esteja amando a Deus do seu lado, mesmo que ninguém esteja vivendo uma vida de justiça do seu lado, de que você irá viver, de que você será um apregoador de justiça, de que você será um exemplo de obediência ao Senhor. Mesmo que não esteja na moda amar Jesus, mesmo que ninguém na sua vida, na sua escola, na sua academia, na sua família, na padaria onde você compra pão, ninguém quer saber de Jesus, não interessa. Se Noé permaneceu fiel sozinho, você também permaneça sozinho, confiando de que Deus é fiel para fazer o que Ele disse que faria. Terceiro, nós devemos temer a promessa de Deus, de que Ele derramará sua ira contra todo pecado e injustiça. Isso é uma alegria, mas isso deve também ser um peso no nosso coração. De que se Ele vai derramar a sua ira contra o mundo, então nós que recebemos da sua graça, devemos caminhar em uma justiça que revela o porquê que Ele fez isso no mundo. Estão me acompanhando? É isso que Jesus diz: se a sua justiça não for maior do que a dos fariseus, você não vai entrar no reino dos céus. É legal ser crente, mas às vezes a gente merece condenação como qualquer outro, mesmo tendo sido selados, comprados, adotados. A nossa maneira de vida não condiz com o temor do Senhor, de que Ele trará ira contra os filhos da perdição. E a gente anda como os filhos da perdição, como se nós estivéssemos a salvos. Não. Que o Senhor nos dê temor. Que o Senhor nos dê temor para não vivermos como aqueles que não conhecem a palavra, para não vivermos como aqueles que não sabem do juízo, não sabem do retorno de Jesus. E por último, que o Senhor nos dê graça para crermos na misericórdia e na bondade do Senhor para com aqueles que caminham com Deus. Que o Senhor nos leve a crer que Ele é bondoso, que Ele é misericordioso, de que Ele vai nos fazer permanecer, de que a arca que nós estamos não vai afundar, de que Ele vai estar do outro lado do dilúvio nos esperando, que Ele vai fazer soar a trombeta, que Ele vai enviar os seus anjos, de que nós receberemos corpos glorificados, que nós receberemos a vida eterna, como Ele disse que vai fazer, mesmo que agora a gente não consiga ver com os nossos olhos. Porque o que é uma esperança que se vê? Nós esperamos, nós cremos, crer com ação, de viver em esperança até que isso aconteça.